Olá! Neste vídeo estaremos falando sobre o que você pode fazer para se destravar se você estiver tendo uma estagnação na tarefa 1 do exame IELTS Writing, ou seja, no Task 1. Isso, Task 1, General Training, porque eu não sei se você sabe, mas especificamente quando falamos da primeira produção escrita que fazemos no IELTS Writing, você tem uma diferença entre Academic e General Training, que são os dois tipos diferentes de exame IELTS. Lembrando que General Training é o exame do IELTS que você faz caso o seu objetivo seja aplicar para processos de imigração que já te permitam sair do Brasil com residência permanente, e o Academic é o formato do IELTS que você faz caso o seu objetivo é estudar fora do Brasil, por exemplo, fazer um mestrado, uma pós-graduação, ou até mesmo somente um college, ou seja, um bacharelado fora do Brasil. E podemos até mesmo argumentar que esta parte 1, a primeira produção, portanto, do exame IELTS Writing, é a grande diferença entre o IELTS Academic e General Training, porque o exame IELTS Speaking é exatamente igual, o Listening é igual, o Reading, em termos das questões, é exatamente igual. A grande diferença que temos aqui é o Task 1, porque o Task 2, a segunda produção que temos no exame IELTS Writing, é exatamente igual também no Academic e General Training. Então, somente esta primeira produção escrita que temos que fazer no exame IELTS Writing, que é o exame de escrita, é a grande diferença entre o Academic e General Training. E especificamente quando falamos de General Training, que é o foco do vídeo de hoje, nós, na realidade, no General Training, temos uma carta para escrever. E qual é o ponto que pega as pessoas na produção dessas cartas? Fora o óbvio, que é erros de gramática, erros de semântica. Eu estou aqui falando sobre as coisas não óbvias que até mesmo alguém que já tem a capacidade comunicativa prática da língua inglesa suficiente para obter a nota que precisa, de fato, às vezes não percebe. Quando nós escrevemos uma carta, nós, na realidade, precisamos de ter o começo dessa carta indicando exatamente o motivo da carta estar sendo escrita em primeiro lugar. Por quê? Você, no exame IELTS Writing, tem, no Task 1 General Training, você tem uma carta que o tema define 3 pontos para você. E você, na realidade, tem que estar escrevendo sobre esses 3 pontos. Então, eu posso até mesmo aqui ir para você em um site que seja sobre qualquer aqui produção IELTS Writing simulada que nós podemos ter, e eu posso mostrar para você exatamente um tema que é estruturado exatamente como que eu estou falando com você. Por exemplo, olha isso daqui. Vou aqui compartilhar a minha tela com você. Compartilhar a tela. Perfeito, olha só. Estamos aqui agora tendo a minha tela compartilhada e vejamos aqui o tema. One of your colleagues is leaving for a new job and your manager has asked you to arrange a farewell party for him or her. Write a letter to your manager. In your letter, suggest a suitable date and time for a party, recommend a place and discuss the food and entertainment options that should be available. Então, temos duas coisas aqui. Primeiramente, temos o contexto geral sendo apresentado, que é um dos seus colegas está deixando o seu trabalho, a sua posição na sua empresa para ir para outra, e o seu administrador te pediu para fazer uma festa de despedida para ele. Na sua carta para o seu coordenador, escreva, sugira um local bom e também uma data, não é? Aliás, mais uma vez, sugira uma data e horário bom para a festa, recomende um local em particular, e igualmente escreva sobre quais são comidas e opções de entretenimento que deveriam estar disponíveis neste evento. Escreva no mínimo 150 palavras. Pois bem, então você tem aqui as pessoas tendo o começo da sua carta já abrangendo o primeiro ponto que o tema pede. E isso é um problema porque, de certa forma, quando você já começa a sua produção escrita da carta, começando pelo primeiro ponto, de certa forma é já considerando que quem está lendo a carta já sabe sobre o que o tema dela é sobre. E é óbvio que o examinador IELTS já sabe o que é a sua carta sobre. Entretanto, você, para ter uma carta bem feita, você precisa de um primeiro parágrafo no qual você já tem essa introdução, não é? Onde que, antes de lidar com os 3 pontos do tema, você tem o tópico geral da carta sendo introduzido no começo. Isto é um parágrafo contextualizador, o primeiro parágrafo que toda carta de General Training deve ter. Então, vamos ver aqui se nesse site que eu estou compartilhando com vocês, o primeiro parágrafo tem isto. Temos, olha só.
I'm writing this letter to give you some updates on the farewell party for Elizabeth Gomez, which you asked me to arrange. Ou seja, eu estou escrevendo essa carta para te dar alguns updates, algumas atualizações da festa de despedida da Elizabeth Gomez, a sua colega de trabalho, que você me pediu para administrar, para fazer. Pois bem, então logo aqui no primeiro parágrafo, está sendo dado, mesmo que de uma forma bem curta e direta ao ponto, uma introdução do motivo da carta estar sendo escrita em primeiro lugar. E isso é chave. Muita gente já na realidade começa do primeiro ponto, do tema, que no caso é o que já está sendo aqui dito no segundo parágrafo. E pula, nem ao menos escreve isso. E isso, no final das contas, é um problema. Então, definitivamente, nós não queremos isso. Nós não queremos pular essa contextualização necessária. Tudo bem? Excelente. Com isso dito, o segundo ponto que eu gostaria aqui de deixar claro que faz diferença quando falamos do exame IELTS Task 1 General Training é: você tem a necessidade de estar tendo o tom da sua carta estando apropriado para o destinatário dela. Ou seja, se você tem uma carta, como no tema que nós vimos aqui, que o destino dela é um destino formal, porque você está falando com o seu chefe, por exemplo, a carta precisa de ter um tom formal. Se você tem uma carta que tem como destino alguém que é um familiar, um amigo, a sua carta precisa de ter um tom informal. E isso é importante porque se o destino for formal, mas a sua carta tiver um tom informal, você perde pontos. E igualmente, se sua carta tiver um destino informal, mas o seu tom estiver formal, você também perde pontos. Então não é só a informalidade que te faz perder pontos. A formalidade mal colocada também te faz perder pontos. Então o que define o tom? O tom é definido por somente uma coisa do exame IELTS Writing Task 1 General Training: a utilização ou não de contrações na sua escrita. Ou seja, você não vai usar gírias, independente de qual seja o contexto. Você não vai usar palavras de baixo calão, você não vai usar linguagem de rua, você não vai usar nada disso em nenhum contexto. O que você vai, entretanto, usar ou não, tomando como referência o nível de formalidade que a sua carta precisa de ter ou não, é a utilização ou não de contrações. Ou seja, caso você esteja tendo uma carta que tenha como destino algo ou um destino formal, alguém em um contexto formal, você não vai usar de contrações. Ou seja, você não vai escrever I'm, você vai escrever I am. Você não vai escrever his, você vai escrever he is. Você não vai escrever she's, você vai escrever she is. Não é? Agora, se sua carta tiver um destino informal, ou seja, um familiar ou um amigo, aí é o contrário. O seu I am se torna I'm, o seu he is se torna his, o seu she is se torna she's. Então, você vai ou não usar contrações tomando isto como referência. Tudo bem? Este é o ponto importantíssimo a ser considerado por você no processo de definição do seu tom. Então, são esses os dois pontos que você precisa de considerar para se destravar no IELTS Writing Task 1 General Training. Você começar com o parágrafo contextualizador, o primeiro parágrafo, introduzindo, portanto, o tema da carta, não pulando e indo para o primeiro ponto. E, igualmente, você ter o tom apropriado com a utilização ou não de contração, tomando como referência o destino da carta, tudo bem? Caso você queira saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa para assim conquistar uma vida com mais segurança e tranquilidade fora do Brasil, você aqui na descrição do vídeo e também no comentário pinado vai ter acesso a um link onde que rapidamente, ao clicar nele, você é redirecionado a uma conversa de WhatsApp, onde que nós, de uma forma muito direta ao ponto e objetivo, vamos definir quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa. E você vai poder tomar essa definição de tempo, independente de qual seja a forma como que você venha querer se desenvolver. Seja com um professor particular, de uma forma autodidata, ou seja, por conta própria, ou como escola, não importa. Essa referência que nós lhe oferecemos seria um custo e rapidamente é extremamente útil para você, independente da forma como que você queira se preparar. Então clique no link da descrição e vamos lá. E até o próximo vídeo.